noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e com saúde. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os vetores, tá ok? Por que nós vamos aprender sobre vetores? Claramente porque é altamente aplicável na física. Então, o que é um vetor? O que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado, tá? Ou seja, é uma seta ou um conjunto de setas que possui o quê? Módulo, direção e sentido. O que é o módulo? É o tamanho do vetor, pessoal, o quanto ele mede. O que é a direção? A direção especifica se o vetor é horizontal, vertical, se ele é diagonal. E o sentido é justamente o sentido da flecha. Especifica para onde o vetor está apontando. Se ele aponta para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para a direita. Então, um vetor é um ente matemático que é um segmento de reta orientado que possui módulo, direção e sentido. E por que nós temos que estudar vetores? Porque na física existem dois grandes grupos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza onde apenas o seu valor numérico basta para caracterizá-la. Por exemplo, temperatura. Quando eu estou em uma região, e se eu disser para você que a temperatura local é 20 graus Celsius, eu não preciso especificar mais nada. No entanto, existe outro conjunto de grandezas onde eu preciso fornecer, além do seu valor, a direção e o sentido. Se eu disser para você, por exemplo, que eu estou andando 20 quilômetros, você vai perguntar, está andando 20 quilômetros para onde? Ou seja, tu tem que especificar o módulo, a direção e o sentido, nesse caso, para descrever a grandeza completamente. Como exemplos de grandezas escalares, nós temos tempo, temperatura, energia e potência. Como exemplo de grandezas vetoriais, velocidade, deslocamento, força, momento linear, campo elétrico e campo magnético. Então, pessoal, vamos falar agora sobre operações com vetores. Soma de vetores. Dados dois vetores, ou seja, dois segmentos de reta orientados, é possível somá-los para dar um terceiro vetor. Existem duas formas de somar vetores geometricamente. Uma delas é usando o método do paralelogramo, que diz que a soma de dois vetores é igual à diagonal maior do paralelogramo formado por eles, tá? Nesse caso, o vetor A mais B é a diagonal maior do paralelogramo formado por A e B. Além deste método, existe um segundo método chamado método do polígono, onde, dados dois vetores A e B, se eu quiser encontrar a soma de A com B, eu preciso transpor o início do vetor B para a ponta do vetor A, ou seja, eu preciso pegar o vetor B e trazer para cá, tá? E o que eu faço para obter o vetor soma? Eu traço uma reta que saia da origem de A até a extremidade de B. E essa reta fecha o polígono. Essa reta é o vetor soma A mais B, tá? Como indicado na figura ao lado, pessoal. Este método é chamado de método do polígono, tá ok? E pode ser usado para somar, inclusive, mais de dois vetores. Daí a sua aplicação a somas de vetores onde eu tenho mais de dois vetores, porque este método é um método puramente geométrico, onde você não necessariamente precisa ter um paralelogramo, tá? Você só precisa fechar uma poligonal a partir de um segmento de reta. Diferença de vetores.
É a mesma coisa que somar vetores, sendo que nesse caso você vai estar somando com o vetor inverso do segundo. Então, dados os dois vetores A e B, se eu quiser encontrar o A menos B, eu só preciso inverter o vetor B. Ó, eu inverti o vetor B. E o que é que eu faço? Eu vou transpor o B para a extremidade do A. Então, eu vou ter o menos B localizado nessa região. E quem vai ser o A menos B? É um vetor que aponta para esse lugar aqui, ó, pessoal. Então, o que eu vou ter? Olha aí o A menos B, pessoal. Muito fácil. Outro tipo de operação é o produto de um escalar por um vetor. Quando você multiplica um vetor por um número, tá? Isso vai dar outro vetor, pessoal. Então, toda vez que você fizer um vetor vezes um número, isso vai dar outro vetor. Isso é aplicável, por exemplo, na física, na segunda lei de Newton, onde você tem que o vetor força é igual a massa multiplicado pelo vetor aceleração. Então, um vetor maior ou menor é igual ao produto de um número com outro vetor. Tá ok? Por último, pessoal, é possível decompor um vetor em termos de componentes, ou seja, em termos de projeções verticais e horizontais. Essas projeções podem estar relacionadas com o módulo do vetor a partir de relações trigonométricas no triângulo retângulo e a partir do Teorema de Pitágoras. A fim de aplicar esse conhecimento, vamos resolver um exemplo. Uma antena transmissora de TV de comprimento igual a 32 metros é mantida em equilíbrio na posição vertical devido a um sistema de cabos de aços que conectam sua extremidade superior ao solo horizontal. Na figura está representado apenas o cabo AB, de comprimento igual a 40 metros. Sabendo que a força F que o cabo AB exerce sobre a antena tem intensidade igual a 2,0 vezes 10 ao cubo newtons, determine a intensidade das componentes horizontal e vertical de F. Tá ok, meu povo? Então vamos fazer esse problema. Então eu tenho uma antena de TV de altura 32 metros. E o cabo AB tem 40 metros. E a força é 2.000 newtons. Esses são os dados do problema. Ele quer saber qual é a componente vertical e a componente horizontal da força. Então, claro que aqui nós vamos precisar usar as expressões da decomposição da força em termos de suas componentes, mas também precisaremos relembrar a definição de seno de um ângulo e cosseno de um ângulo em um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ele possui três lados, claro, onde o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o lado maior do triângulo e se chama hipotenusa. E ele tem os dois catetos, o cateto adjacente e o cateto oposto. Seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. No nosso caso, os dados do problema que a gente tem é a força igual a 2.000 newtons, tá? E as relações das componentes, bem como as relações trigonométricas. Para onde nós vamos usar as relações trigonométricas? Vamos utilizá-las sabendo que a altura da antena é 32 metros e o cabo AB é 40 metros. O cabo AB é a hipotenusa, a altura da antena é o cateto adjacente. Então, nós podemos obter o cosseno de θ. Por isso, nós vamos encontrar primeiro a componente horizontal da força. Sabemos que Fx é F cosseno θ. Cosseno θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso dá 32 sobre 40, ou 4/5, que é 0,8. Então, a força Fx vai ser o quê? 2.000 vezes 0,8, que é 1.600. Para obter o Fy, basta usar o Teorema de Pitágoras. Aplicando e substituindo Fx por 1.600, vamos ter o quê?
2.000 ao quadrado, que é o valor do módulo da força, igual a 1.600 ao quadrado mais Fy ao quadrado. Então, deixa eu apagar isso aqui. 4 milhões é igual a 2.560.000 mais Fy ao quadrado. Fy ao quadrado, claramente, será 1.440.000. Quando eu calculo a raiz disso, Fy é 1.200 newtons. Bem, pessoal, isso encerra a nossa aula de hoje, uma aulinha curta sobre vetores. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.